Boa tarde, essa é a nossa segunda transmissão de podcast. Esse é o Transmissão DH. A gente está aqui novamente, a gente fez uma primeira experiência piloto, estamos voltando no dia de hoje com uma nova entrevista, uma nova proposta de conversa sobre a prática em direitos humanos. Só para lembrar, o Transmissão DH tem esse papel para a gente de compartilhar propostas sobre a reflexão da prática em direitos humanos e para a gente realmente expandir um pouco os horizontes e tentar repensar o que a gente faz, e como a gente pode melhorar isso. A gente tem duas formas de trabalho principal. Uma delas é o envio de uma mailing mensal com recomendações, textos, sites, filmes e outros materiais que a gente acha que podem dialogar com um tema importante. E a gente também tem essa proposta de conversar com alguém que está fazendo a prática de um jeito diferente em direitos humanos e pensar sobre como a gente pode absorver isso e usar isso também nas nossas respectivas áreas de atuação, sempre com um viés bem crítico, para a gente realmente conseguir ir além. Eu sou a Luísa Luz. Oi, eu sou a Raquel da Cruz Lima. Eu sou a Sohaile. E hoje a gente vai, então, fazer uma primeira discussão inicial sobre um texto que estava na nossa segunda mailing. Quem quer começar? Bom, eu acho que a gente pensou em retomar um texto da nossa segunda mailing, muito no clima que a gente está agora, né? Que o Bolsonaro já foi eleito e todo mundo que trabalha com direitos humanos está se perguntando como vai ser, que as coisas vão piorar, não vão piorar, em que medida. E não sei, né, quem já conseguiu ver a mailing 2, em que um dos nossos principais textos ele discute a ideia de dignidade humana e como que ela está em crise ou não no mundo, né? Então a gente pensou em começar com isso porque eu acho que mais do que nunca agora, com o Jair Bolsonaro confirmado, é uma pergunta importante, né? E o autor do texto, ele parte justamente desse diagnóstico de estar cada vez mais tendo atos muito violentos em vários lugares do mundo, que colocam em xeque a ideia de dignidade humana, né? Atentados, tanto violência que se efetiva, pessoas que são mortas, pessoas que são agredidas, mas também uma legitimação da possibilidade de falar em exterminar determinados grupos, em acabar com determinadas pessoas. E não só no contexto que, pelo menos nos Estados Unidos, já se entendia como tendo se tornado mais recorrente, né, da islamofobia, do medo associado ao terrorismo, mas também do ódio antissemita, de uma xenofobia muito mais exacerbada e contra outros grupos, né? E nesse contexto, como enxergar isso, né? A gente está realmente caminhando para uma era de retrocessos. Eu acho que é um pouco a pergunta que move o autor e que com certeza muitos de nós, defensores de direitos humanos, nos fazemos agora, né? Diante da eleição do Bolsonaro, a gente está caminhando para uma era de retrocessos. E o que é interessante desse texto é a possibilidade de pensar sob outra chave, né? Que se a gente se pergunta sobre retrocesso, talvez a gente esteja aceitando uma linha progressiva de conquista de direitos humanos que não seja bem assim, né? Que a gente não tem trilhado um caminho inequívoco da nossa civilização rumo ao progresso maravilhoso de mãos dadas, que não é bem isso. E se a gente olhar que é um pouco mais complicado, isso também pode ser um alento, né? Eu acho que esse texto ele também traz uma perspectiva não só para olhar para esse momento que nós estamos vivendo, então pensar nas violências nos Estados Unidos, no pós-Trump, ou mesmo nesse momento com o Jair Bolsonaro, mas pensar que esses processos que estão acontecendo também pode trazer um olhar para pensar resistência. Então, eu acho que quando o autor do texto ele nos diz não podemos olhar a história de uma forma linear, que estamos progredindo, ele está querendo dizer nós precisamos olhar para o histórico desse contexto da dignidade da pessoa humana e que ele não é tão antigo quanto a gente imagina, muitas vezes associando, né, as cartas de direito durante as revoluções burguesas, liberais, mas ele é recente, na verdade, e ser recente ele significa que a gente tem que olhar para ele, refletir e pensar em perspectivas de atuação. Então, questionar para explicar, para discutir com as outras pessoas o que significa que, né, todos nós somos iguais em dignidade, que está presente na Declaração Universal de Direitos Humanos, significa a gente olhar para esse contexto, como nós discutimos no outro podcast piloto, não sei se vocês acompanharam, mas que é importante para quem está trabalhando com direitos humanos olhar para essas declarações não como algo que está dado e está certo, mas olhar sempre retomando para explicar por que é importante a gente retomar o conceito de
de dignidade da pessoa humana, né? E de que forma a gente, olhando para isso, não é esquecer o passado, olhando o presente, né? A gente trazer esse vínculo que o passado tem para pensar o presente, para pensar as violações de direitos que acontecem hoje, e tendo essa perspectiva que eu acho que ele coloca muito importante de que não temos uma história linear de progresso. Isso pode nos ajudar a organizar uma resistência mesmo hoje diante dessas violências. Tem uma coisa que eu gosto, que eu acho que a gente naturalmente tem caminhado para ela, tanto nas recomendações que a gente faz por e-mail, e acho que isso apareceu na última conversa, no último podcast, e está um pouco na pauta de hoje também, ainda mais com esse momento em que a gente está, que é a nossa responsabilidade sobre repensar as nossas estratégias e também sobre repensar os nossos conceitos e discursos, né? Acho que isso foi muito forte agora no final da eleição, para quem estava militando mesmo por uma eleição de esquerda ainda. Esse papel sobre a gente se abrir para um outro tipo de conversa, para um outro tipo de diálogo, e para a gente também pensar nas formas como a gente faz esse diálogo. E isso é uma coisa que esse texto específico, que trabalha a dignidade, nos propõe. Então, ele começa com a provocação de que a dignidade é delicada. Ela é delicada por ela não ser, né, esse resultado do triunfo do progresso civilizacional, e ela também é delicada porque ela exige que a gente repense o que está por trás desse conceito e como a gente fala sobre ele. Então, ela traz para quem quer pautar a ideia de dignidade humana e isso como fundamento de direitos humanos, a importância da gente realmente fazer um trabalho ativo de se responsabilizar por esse conteúdo, tanto as nossas estratégias quanto o nosso discurso a respeito desse conteúdo, né? Então, o que significa a gente defender a dignidade humana? Como a gente pode fundamentar isso? Qual a importância para as pessoas que não necessariamente entendem o que são direitos humanos, ou qual a sua importância, ou mesmo a importância de instituições como as instituições democráticas, da gente dialogar sobre esse conceito, ou outros, né? Não precisa parar nesse. Esse é um conceito um pouco clássico quando se pensa em direitos humanos, e por isso a importância filosófica dele, mas isso traz pra gente uma responsabilidade que é fundamental. E acho que a gente hoje vai discutir um pouco essa relação entre a nossa responsabilidade enquanto pessoas que constroem um discurso no mundo e tentam, né, convencer as pessoas sobre a importância desse discurso e o quanto ele pode garantir direitos, e também o diálogo com tecnologias e outras formas de estratégia que fazem parte do apoio a isso, né? Eu adorei, Lu, que você falou em responsabilidade, porque isso é uma coisa que o Raimi, né, o autor do texto, em nenhum momento ele fala exatamente sobre responsabilidade, né? Ele tem uma proposta bem filosófica de fazer uma retomada para mostrar o quanto o conceito, tal como entendemos agora, é recente, mas talvez esteja na chave do texto realmente, né? Porque por mais que ele insista, enquanto o conceito de dignidade é recente, nesse sentido um pouco frágil, num primeiro momento, isso tem que não poder significar uma desresponsabilização de figuras como Trump, quando eles têm um discurso que incentiva a violência e desrespeita a dignidade. Então, peraí, né? Não é porque isso está em construção que você, propagador de não dignidade, não é responsável por isso. E aí o segundo ponto, que é exatamente o que você falou, que é esse chamado à responsabilidade para nós, né? Que é muito como o Raimi termina o texto falando, né? Então, a gente tem algo em aberto que está no processo de ser construído. Isso, na verdade, é muito bacana, né? A gente tem que assumir essa janela para poder realmente elaborar o que essa responsabilidade, o que a dignidade vai significar. Então, portanto, chamar a nós uma responsabilidade. Eu acho que isso pode ser um grande movimento, não só lendo, né, direitos humanos aí nesses 100 anos, né, 70 anos de declaração, né, num tempo maior de atuação, mas nesse nosso tempo imediato do que pode ser uma resposta a ações violentas, ações que desrespeitam direitos humanos, né? Nós, como ativistas, nos chamarmos responsabilidades de avanços, de discussão, de qual vai ser o conteúdo de muita coisa. Eu achei excelente que você complementou com também essa responsabilidade, né, de todos os atores num cenário político que se quer democrático, de assumirem o que dizem e as implicações que isso tem, né? De fato, o texto também não fala disso explicitamente, mas acho que é uma chave que a gente pode trabalhar e pensar sobre a ética mesmo desse discurso hoje em dia. Acho que isso também está na pauta de hoje.
E eu acho que essa responsabilidade que ele está chamando, principalmente os ativistas, né, quem quer uma maior proteção de direitos, quem quer discutir esse ethos, né, da dignidade, é quando ele diz que também olhar para figuras como Jair Bolsonaro, olhar para figuras como Trump, que são responsáveis por esse discurso, não é olhar para eles apenas como causadores desse discurso, mas como catalisadores, que tem outros elementos aí para a gente pensar na nossa sociedade que tornam repetidas vezes, né, a violação desses direitos. Então, olhar para os massacres, olhar, por exemplo, para o encarceramento em massa, para a violência policial. Então, enxergar também que essas figuras, né, que estão constantemente atacando direitos, atacando, né, minorias raciais, na verdade, elas são catalisadores de um processo que é um pouco maior e que entender esse processo como um todo é importante para pensar estratégias de resistência e de fortalecimento desse discurso. Muito bacana. A nossa resistência é com muito mais gente do que quem não votou no Bolsonaro no Brasil, né? Acho que isso também pode ser um alento no dia de hoje. E vamos à entrevista, então? Vamos lá! Eba! Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, que, enfim, maravilhosamente aceitou vir falar sobre um tema tão atual, num dia tão difícil, né? Que a gente faz um balanço importante sobre tudo isso que a gente acabou de comentar. Então, hoje a gente está aqui com a Mariana Valente. Ela é doutora e mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP e ela também é diretora do Internet Lab. Além disso, ela também faz parte, é pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Luísa, muito obrigada. Obrigada a vocês todas pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Obrigada, Mariana. Obrigada. Vamos dar um passo para trás. Explica pra gente como é que nasceu o Internet Lab. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente situar todo mundo. O Internet Lab, gente, é uma associação sem fins lucrativos que faz pesquisa em temas relacionados a direitos humanos e internet. A gente nasceu a partir de uma experiência de um núcleo de estudos e de pesquisa que o Chico e o Denis, que são meus sócios no Internet Lab, meus associados, né? Eles fundaram lá na Faculdade de Direito da USP para trabalhar com alunos temas de direitos e internet. E isso muito no contexto dessa discussão não está sendo feita, né, nas faculdades de direito. Até hoje, tem poucas faculdades que têm disciplinas relacionadas a isso, ou tem poucas faculdades que nas outras disciplinas, por exemplo, em direitos humanos, discutem direitos humanos na internet, né? E é um assunto que levanta muito interesse dos alunos, porque é uma coisa que está muito próxima de todo mundo, as pessoas conseguem ver muito claramente, né? Ver, às vezes, seus direitos sendo violados, os direitos de outras pessoas sendo violados, ou entendem o valor que o uso da internet tem nas suas vidas. Então, é uma coisa que vinha levantando muito interesse. E no trabalho deles ali, no núcleo Direito, Internet e Sociedade, que ainda existe, o NDIS, na Faculdade de Direito da USP, eles perceberam que tinham interesse em ampliar aquele trabalho, e que, como pós-graduandos que eram, eu também era, na faculdade na época, era difícil de tocar algumas coisas para frente ali. E aí eu me juntei com eles no início dessa organização independente. Então, a gente, como uma associação, não está ligado a nenhuma instituição universitária. A gente tem uma parceria com a Faculdade de Direito da USP para tocar o NDIS hoje, mas a gente funciona completamente independente. E a ideia era essa: vamos criar uma organização para fazer pesquisa dessa forma e também para conseguir atrair outras pessoas que querem fazer isso e profissionalizar essa atividade de pesquisa nessa área, né? Enfim, isso está relacionado a outras questões também, que são a dificuldade de se fazer pesquisa no Brasil, né? As poucas oportunidades que existem, principalmente se você ainda não é professor, se você não está vinculado a uma universidade. São poucas organizações, acho, né, que permitem isso, e o Internet Lab começou, então, a atuar aí, isso faz 4 anos e meio. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou que é perfeito, que é o seguinte, minha próxima pergunta. Existe uma diferença entre esses dois locais de fazer pesquisa, e quais são essas diferenças para vocês? Como que vocês têm enxergado, tendo partido, né, como pós-graduandos da Universidade de São Paulo, tendo partido desse lugar, mas também estruturado uma instituição independente, parceira, mas não vinculada à universidade?
como esses dois espaços de se fazer pesquisa, quais as colaborações possíveis e as diferenças necessárias também na visão de vocês, se existe? Então,